Cristianismo é muleta pra gente frouxa! Você acredita num papai do céu que fica te olhando todo dia? Eu sou ateu! O mundo pra mim é essa miséria e eu sou muito fera porque eu aguento isso tudo! Eu aceito a realidade, eu não preciso de muleta igual você! Seu babaca! Esse é o seu típico ateu de comentário de YouTube. Se você ler agora, quando esse vídeo for publicado, ou melhor, espere umas 5 horas, você encontrará pessoas dizendo exatamente isso. Se você voltar para os meus vídeos anteriores, você verá ateus falando exatamente isso. Que ser cristão é fácil, que é uma muleta. Nós precisamos acreditar num papai do céu, igual uma criança acredita no Papai Noel, para que a gente possa viver uma vida de virtude. O ateu consegue ser bom sem necessitar de uma religião, sem necessitar de mentiras. O ateu aceita a realidade de que ele é somente pó, mas não o pó da Bíblia, o pó que Deus tira e forma o homem. Não, ele acredita que ele é poeira de estrelas, que ele é um aglomerado de átomos que no curso da evolução da Terra veio a se combinar por processos aí aleatórios e de seleção até esse indivíduo que escreve idiotice em comentário de YouTube. Ele não tem propósito, ele é apenas um indivíduo num pequeno ponto azul, como dizia Carl Sagan. Então, este ateu se acha um valentão. Eu sei disso porque quando eu era ateu, eu achava que, inclusive, depois que eu me converti, eu achava que era uma idiotice minha, mas tendo convivido com os ateus de comentário de YouTube durante muitos anos, eu percebo que não é um pensamento geral. Mas quando eu era ateu, eu achava que as conclusões do ateísmo, que, por exemplo, a moralidade é relativa, que não há um verdadeiro propósito intrínseco para a vida do homem, eu sou simplesmente um animal como qualquer outro, e, portanto, eu devo viver a vida conforme eu quiser. Que talvez até o próprio livre-arbítrio seja uma ilusão e assim por diante. Já que falamos exaustivamente neste canal as consequências do ateísmo, mas eu achava que essas conclusões eram bastante desagradáveis. Tá? Como qualquer pessoa com ainda a sua sanidade mental intacta. Porém, se essas conclusões se seguem das premissas ateístas, então eu tenho que ser consistente e abraçar essas conclusões. E em um certo momento eu comecei a me achar um intelectual, um cabuloso, porque, diferente dos religiosos que precisam de muletas para lidar com o mundo, para lidar com as mazelas, com as perdas, né? Lidar com a sua própria existência, com a morte, eu, na minha cadeira, no meu trono, ateu, intelectual, de adolescente, eu poderia e conseguia lidar com aquela mazela do universo sem nenhum tipo de problema. Podia ser depressivo, o universo podia ser essa coisa aí, como diz o Richard Dawkins, que tem todos os aspectos de não estar nem aí para nós. Para muitos isso é algo triste, algo difícil de lidar, mas eu, não. Eu, como ateu, eu consigo lidar com isso. Eu não preciso de muleta. Eu vivo a vida aceitando essa realidade, porque eu sou cabuloso. Eu sou cabulosão. Eu não preciso de um livreto escrito na época do bronze aí, por esse pessoal do deserto, não.
E eu percebo que esse é o pensamento geral dos ateus. Eles têm orgulho de serem infelizes. Eles têm orgulho de não terem propósito. Eles têm orgulho de serem aparentados com uma banana e um chimpanzé. E se você não consegue lidar com essas verdades, é porque você é um frouxo, mentalmente incapacitado, que deve se curvar perante estes indivíduos intelectualmente superiores e deixar que eles tomem as decisões importantes aí para a vida em sociedade. Essa é a mentalidade do ateu. Agora, eu acho isso um pouco curioso, tá? E eu estou tomando um vinho e um copo de champanhe, porque eu sou adulto, eu não vivo de YouTube, eu tenho um emprego, diferente de você que está aí teclando arrogantemente no seu computador, ou melhor, no computador que sua mãe te deu. Então eu posso fazer o que eu quiser. Estou bebendo um vinho num copo de champanhe. Mas eu acho curioso esse pessoal achar, e eu, no meu passado, achar que a vida do cristão é de alguma forma mais fácil. Por existir um Deus, por existir um propósito nesta vida, por existir uma vida após a morte, isso então traria conforto e agora a vida seria muito mais fácil. Oh, ilusão de adolescentes revoltados. Vocês acham mesmo que viver uma vida, não como o cristão de BGE, que você conhece, que vai na zona nos finais de semana e trai a esposa e vai na missa uma vez a cada 3 meses e vota no PT? Não estou falando desse cristão, que é o médio do Brasil, inclusive. Tá? Vai na missa no domingo de manhã e à tarde está no centro de Ubanda ou está num grupo de amigos espíritas invocando os mortos. Né? Esse é o seu católico médio no Brasil. Mas pegamos aquilo que a Igreja Católica exige de todo católico. Tá? Isso não é uma falácia do escocês, não. Tá? No true Scotsman. Não. A Igreja ela tem dogmas que devem ser respeitados, ela tem, né, diversos aspectos, diversos preceitos que um católico deve seguir e acreditar para que ele permaneça católico, senão ele é excomungado da igreja. Tá? Ainda que não haja uma declaração, ele está ipso facto excomungado. Tá? Então, peguemos um católico que respeita os preceitos da igreja, os 10 mandamentos, acredita naquilo que é dogmático e assim por diante. A vida desse indivíduo, ela é mais fácil do que a de um ateu? Em que aspecto, exatamente? Meu amigo ateu, você não deve nada a ninguém, a não ser talvez a sua consciência, que, de acordo com o evolucionismo, não deveria exigir absolutamente nada moral seu. E se você sente algum tipo de culpa ou desconforto com algum ato, isso é provavelmente para evitar algum colapso social, e não porque a sua atitude foi intrinsecamente imoral, mas sim porque se todos praticassem aquilo, talvez seria selecionado contra. Então não há intrinsecamente nada de bom ou mal na sua atitude, na sua vergonha. E talvez exatamente no próprio julgamento da sociedade. Né? Se você sair fraudulando, roubando, etc., você pode ser preso, apanhar na rua, tomar um tiro, e você, por um egoísmo, você não o faz. Né? Então, por outro lado, você tem o cristão que deve viver uma vida de virtude.
Então ele deve não cometer pecados todos os dias. Quando eu era ateu, eu, por exemplo, mentia. E não estamos falando aqui mentiras que, né, uma mentira de alto grau, com consequências absolutamente nefastas, um político mentindo na campanha para ganhar fundos, para ludibriar toda a população. Não, que seja uma mentira para, sei lá, você não fez o seu dever de casa. E aí você mente dizendo que o cachorro comeu o seu para casa. Ou você na universidade ou num trabalho que você conseguiu há pouco tempo, você foi numa festa, bebeu demais, dormiu demais, chegou muito atrasado, seu chefe pede satisfações e você diz que o ônibus atrasou ou que, sei lá, né, seu pneu furou, etc. Mentiras que para a maioria das pessoas seria considerada inócua, sem consequências graves e, portanto, aceitável. Para mim, é um pecado. Muitas vezes, até grave. Toda mentira é um pecado grave, não necessariamente mortal, tá? Mas é um pecado assim mesmo. E todo pecado deve ser evitado, deve ser eliminado da vida, até os veniais. É óbvio que, enquanto humanos, somos frágeis, ninguém vai conseguir eliminar os pecados veniais, a maioria de nós, tá? Mas nós devemos tentar ao máximo sequer pecar venialmente, tá? Então, imagine viver essa vida. O indivíduo ele deve manter o decoro, ele deve obedecer não só às regras da igreja, a regra de Deus, mas ele deve ver todas as virtudes. Ele deve ver a virtude da temperança, ele tem que saber começou a tomar um copo de vinho, ele tem que saber parar antes de ficar embriagado, ele tem que ter a virtude da coragem, se tem uma pessoa frágil necessitando da ajuda dele em um momento, se é o ato correto que ele a ajude, sem que ele coloque a vida dele em um risco completamente desnecessário, ou que ele sacrifique os seus próprios filhos para salvar um estranho, mas que haja, na devida proporção, uma necessidade que ele haja, ele deve agir. Ele não pode receber propina, ele tem que respeitar as leis, desde que elas não firam a lei natural, e assim por diante. Então, essa vida é mais fácil. Ele deve ver uma vida de castidade, ele tem que ir para a universidade, ser ridicularizado por todos os seus colegas, porque ele é o virgenzão, né? Qual que é a expressão que vocês usam hoje em dia aí, que eu já até me esqueci, né? Enfim, o virgem fica jogando videogame lá dentro do quarto, né? Então ele vai ser ridicularizado, ele não pode, obviamente, se utilizar de entorpecentes. Então, a maconhazinha lá no DA, entre as duas aulas, ele não vai poder fazer. E ele, obviamente, será tentado pelos seus colegas, que o chamarão de careta, de babaca, de retardado. Ele será tentado com festas e bebidas e mulheres e o escambau. E ele deve sobreviver a tudo isso daí e manter a virtude. E supostamente essa vida ela é mais fácil. O sujeito adulto ele deverá se casar, ao invés de ser um cara de 50 anos indo para boate, acumulado dinheiro e pegando novinha, ou uma mulher de 50 anos que só focou na carreira e vai lá festejar, ficar bêbada e dar mole para uns caras 15 anos mais novos que ela, ou ter um filho que, na verdade, o filho é um poodle comprado na Alemanha. Não, essa mulher e este homem católico terão que criar uma família, se casar, de preferência cedo, ter uma família numerosa. Alguns aí, eu tenho amigos em São Paulo que têm 7, 9, 11 filhos. Muitas das pessoas são classe média e vivem com uma família numerosa. Então, isso aí é uma vida mais fácil, porque eles acreditam no Papai do Céu e na vida após a morte. Então vejam a completa tolice
desses ateus? Aí eles vão nos dizer que vocês precisam acreditar nessa baboseira para viver uma boa vida. O ateu, ele vive... Eu conheço muitos ateus que são bons e não precisam do medo do inferno para fazer o bem. Pera lá. Então vamos aprender um pouco de catequese aqui. O que a Igreja Católica ensina é que você não deve praticar o bem, você não deve amar a Deus, ir à missa, dar esmolas, dar dinheiro para a igreja, ajudar o indivíduo que cai lá no trilho do trem, e você pula lá para salvar o cara. Você não deve fazer isso por medo do inferno. Você deve fazer isso pela virtude da caridade, por amor a Deus e por amor aos seus irmãos, irmãs, pelos outros homens. Agora, caso você ainda não tenha crescido na virtude da caridade, você seja um pecador, ainda imundo, ainda um sujeito com muitas imperfeições, é preferível que você faça o bem por temer o inferno do que não fazer o bem, do que fazer o mal. Até uma criança entende isso, ateu. Seria bom que o seu filho, por exemplo, se ele quebrasse o cristal da mamãe, porque ele estava jogando bola na sala de estar, quando a mãe pediu 200 vezes que ele não jogasse, brincasse com a bolinha na sala de estar. Aí ele chuta a bola, quebra alguma coisa de cristal lá da mãe. Seria melhor que essa criança se aproximasse da mãe e contasse a verdade que ela quebrou a taça por amor à mãe, por se entristecer por ter feito algo que vai chatear a mãe, que ele se arrependesse do seu ato e dissesse: mãe, eu desobedeci a senhora, joguei bola assim mesmo e quebrei a sua taça, me perdoe. É óbvio. Agora, entre esconder o fato de que ela quebrou a taça, ou talvez tentar culpar o irmãozinho, e aproximar-se da mãe e revelar o fato por medo de ser descoberto e punido, é preferível que ele faça o quê? Que ele revele, apesar do medo da punição. É a mesma ideia. Nós somos a contrição perfeita na confissão ou não. Ela ocorre quando o indivíduo abomina o pecado pela ofensa que ele causa a Deus, não pelo medo que ele tem da punição do inferno, tá? Só deixar o cachorro entrar. Mas muitas pessoas são imperfeitas. E, portanto, nesse primeiro momento, até elas alcançarem a virtude da caridade, até elas realmente amarem a Deus ao ponto de se sentirem tristes por terem desobedecido seu pai, é preferível que elas façam bem por medo do inferno. Tá? E quanto a ateus serem bons, você vai me desculpar, mas isso é impossível. Porque ninguém é bom. Nós temos essa noção aí dessa sociedade moderna, uma sociedade em que ninguém faz nada de errado, todo mundo é bonzinho. Até a igreja, né? Não, ninguém está no inferno. Até Judas deve ter se salvado, né? Jesus amava todo mundo. Então nós temos essa noção do bom selvagem, né? Todo mundo é bom. O que atrapalha são as condições de vida, né? O favelado lá que dá um tiro no cara, apesar dele passar toda a grana e a aliança, e o cara ainda assim vai lá, dá 2 tiros no cara e vai embora de moto. Ah, ele é assim, não é porque ele é mau. Não, é porque ele viveu num mundo ali na favela, em que o único exemplo que ele teve foram os traficantes, etc. Então você é um fruto do seu meio, ninguém é mau. Tá? Então o ateu lá é um cara bom, sabe? Ele dá a esmola lá de vez em quando para um pivete lá, e sei o que, ele nunca roubou ninguém. A verdade, meus amigos, é que ninguém é bom. É a graça santificante que te faz agir
conforme a vontade de Deus. Você é um imundo pecador. Se não houvesse a graça santificante, você pecaria mortalmente a cada 6 segundos aí. Você sairia da igreja e pecaria mortalmente. E até quando você não está na graça santificante, é a graça atual que te impede de fazer coisas piores. É a graça atual que te move a querer voltar para a graça santificante, caso você seja um católico. Então, é a ação de Deus em nós, pela nossa colaboração com a graça, que nos permite fazer o bem. E você percebe isso. Teve atos na minha vida de bondade que eu percebo que não fui eu, mas, por assim dizer. É óbvio que fui eu. Mas eu, Rômulo, com a minha pessoa, conhecendo as minhas mazelas, eu não teria naturalmente me movido àquele ato, se não fosse aquela impulsão divina. É claro que eu tenho que colaborar com essa graça. Não é que nós somos passivos, marionetes. Nós temos essas inspirações, esses movimentos continuamente, e na vasta maioria dos casos a gente escolhe ignorar. Tapar os ouvidos. Quantas vezes aquela vozinha não fala ali na sua cabeça, não faça isso. Ou você sente aquela impulsão, precisa ajudar aquela pessoa e a sua covardia te para. Ou você fala, eu não devo mentir para o meu chefe, mas você acaba mentindo. Então, esses chamados da consciência seria, então, Deus ou seus intermediários, né, um anjo da guarda, que é que seja, te convidando a fazer o bem. Tá? Então, a ideia de que um ateu fora da graça, aí eu digo ateu, não um ateu, o índio pagão no meio da floresta que nunca ouviu falar do cristianismo. Eu digo o seu ateu padrão na sociedade moderna, que é alguém que objetivamente rejeitou a Deus. Essa pessoa ela não pode fazer o bem. Ela não é boa. E se isso está muito teológico para você, o seu ateu, o cara que você fala aí que é bom, ah, meu amigo é ateu e ele é... Você é cristão. Ah, meu amigo é ateu e ele é um cara bom. Eu desconheço um único ateu, não estou dizendo que não existam, mas na minha convivência, eu, por exemplo, não conheço nenhum ateu que seja pró-vida. Nenhum. Então, o cara que fala, ah, eu sou bom, né? O Rômulo fala que ateu é imundo e não sei o quê, porque ele viveu uma vida de promiscuidade, não sei o que lá, mas eu nunca sou virgem, moro aqui, não sei, com a minha mãe, nunca fiz nada demais, nunca roubei. Mas se você perguntar as visões que essa pessoa defende, ela defende escolha da mulher para aborto, né? O sujeito geralmente de esquerda, isso é estatística, pega aí a população de ateus de qualquer país e veja para quem eles votam, para quais políticas eles dão suporte. Então, eles suportam, né, comunismo, eles dão apoio a aborto, eles acham que relativismo cultural vale, que contraceptivo é direito da mulher. Então, porque se você encontrar um ateu que acha que a vida começa na concepção, que a família é importante, que família numerosa é importante, que viver uma vida de virtudes é importante, tem que ter temperança. Então, ele vai converter. Né? Mas você me apresente esse ateu, porque eu quero conhecer, eu nunca conheci. Mesmo. Isso quer dizer que não exista? Não sei, eu duvido. Mas os ditos ateus bons são pessoas, na cabeça dessa galera, que não tá simplesmente matando gente na rua, não tá roubando, tá? Às vezes não é solteiro, não tá indo em festa, não tá transando com todo mundo, mas ainda assim, se essa pessoa fosse eleita presidente amanhã, ela apoiaria as causas abortistas, apoiaria a emancipação feminina aí como as feministas querem, mulher fazendo o que quiser, contraceptivo e toda né, ideologia de gênero e veganismo e liberdade religiosa, pode todo mundo acreditar em qualquer coisa, pode botar uma estátua de Satanás lá dentro do Congresso que não tem problema. Ou o contrário, se tiver um crucifixo dentro do Congresso, tem que tirar para agradar todos os grupos, ficar laico. Então,
de acordo com qual critério que essa pessoa é boa? Então não existe isso, ateu bonzinho. Não. Ninguém é bonzinho. Isso quer dizer que você se torna católico, você imediatamente se torna um indivíduo virtuoso? Não, claro que não. A igreja está cheia de gente imunda. Tem cristãos, que são pessoas que se dizem cristãs, que são piores que alguns ateus, claro. Claro. Não é um carimbo que você recebe quando entra que te dá magicamente o poder de ser uma pessoa virtuosa e santa, não. A santidade é uma batalha diária que nunca terminará, né? Terminará só na morte. E aí você terá o seu destino congelado, seja para o inferno ou para o céu. Ainda que tenha que passar um pouquinho no purgatório. Então, paremos aí, ateus. Ou melhor, vocês parem, né, com essa idiotice de achar que a vidinha de vocês, né, você não deve a ninguém. Sua vidinha, você faz o que você quiser, cara. Minha vida como ateu era muito mais fácil, meu. Tinha que preocupar com nada. Você achar que vida após a morte é consolo. De certa forma para quem vive uma boa vida, sim. Mas pro ímpio, o cara que sabe as consequências do pecado e não consegue sair desse pecado, saber que pode ser condenado pela eternidade, você acha que isso aí é algo mais fácil, mas é um consolo maior do que virar pó e desaparecer, deixar de ser? Sua vida é fácil, cara. Você faz o que você quiser, dentro dos limites que a sociedade impõe. Você não deve a ninguém, além, né, dos humanos que te circundam. Ninguém observa as suas ações. Você morre, você vira pó, tendo vivido mal ou bem. Você vira comida de inseto e de micro-organismos. Você pode mentir quando é conveniente, nada vai acontecer com você. E aí? Quem que vive uma vida mais fácil, meu amigo? A conversão, para aqueles que passaram por ela, é algo dificílimo. Enxergar as suas mazelas, as suas imperfeições, a sua imundície, perceber que você não tem força própria para superar isso daí nunca, e você vai precisar se humilhar diante de Deus para pensar em tentar vencer essas dificuldades. Você tem que se humilhar diante de um homem, né, um padre, se colocar de joelhos e falar todas as suas mazelas. Imagine a primeira confissão de uma pessoa que passou décadas fora da igreja, vivendo uma vida imunda. Você fica aí indo pra gandaia, aí dá uma transadinha, pede pra menina tomar uma pílula no dia seguinte, segue a vida. Eu era assim, por exemplo. Sabe a dor que é você perceber que você é potencialmente um assassino? Porque eu já convenci várias mulheres a tomarem pílula do dia seguinte. Você já parou para pensar que talvez algumas dessas meninas estivessem grávidas e que eu tenha causado a morte dos meus próprios filhos e que no dia do juízo final o meu anjo da guarda e um demônio apontarão para mim, mostrarão as crianças que eu matei ou ajudei a matar e dirão a Deus, você vai deixar este cara entrar no reino dos céus, este que matou, sei lá, X filhos? Você percebe a constatação dessa realidade, de que talvez um dia você vai ter que enfrentar o fato de que você matou a sua própria prole. E você, ateu, defende o assassinato da prole como direito. Imagina se amanhã você passar a acreditar que isso é realmente um assassinato e você contemplar a possibilidade que você cometeu alguns. Isso é fácil? Lidar com isso?
Uma vez eu já havia confessado isso, e isso me oprimiu de novo, e eu comecei a chorar copiosamente em uma confissão. Não por medo do inferno, mas pelo horror da possibilidade. A visão dessas crianças que eu tirei a oportunidade de contemplar a face de Deus, que agora, se elas existiram, elas estarão agora no limbo dos inocentes, vivendo uma felicidade perfeita, mas não estarão do céu. Terei privado essas crianças do céu. É isso que me destruiu naquela confissão. Por uma graça divina, eu realmente senti o peso das minhas ações. E aquilo me destruiu. E o padre, o que ele pôde dizer foi basicamente que, né, lembre-se de São Paulo, um santo, né, junto com São Pedro, o maior, ali, né, naquele contexto, ele era um assassino de cristãos. Ele matava. Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele virou santo. Então, a igreja tem essa esperança, né? Até o mais imundo dos assassinos, quando verdadeiramente se arrepende, ele pode retornar à graça de Deus. Isso não significa que ele será livre das penas temporais do seu pecado. Só porque você se arrependeu verdadeiramente do seu pecado, do assassinato, ou o que é que seja, não quer dizer, portanto, que você não deva ser preso. Claro que você deve sofrer as consequências temporais do seu pecado. Se você foi lá se confessar e você matou alguém, ainda que você receba o perdão do padre, porque você se arrependeu, o padre, obviamente, ele não pode te obrigar a se confessar, a ir para a polícia e se entregar, tá? Não é o papel dele, ele tá ali para resolver os seus problemas espirituais, ainda que você se arrependa. Ainda assim, por causa da questão da justiça, é necessário que você pague as penas temporais, tá? Isso é outra coisa também. Que nós devemos, quanto católicos, nós devemos ser justos, nós devemos aceitar as punições. Um ateu poderia simplesmente, eu não vou falar nada, quando escapei. Não existe justiça. Justiça é um conceito abstrato, cada sociedade teve um conceito diferente de justiça. Já me arrependi, vamos seguir o barco. O que vai mudar o mundo se eu for preso ou deixar de ser preso? Eu já fiquei uma pessoa boa, já me arrependi. Então, senhores, não precisa ser só, tá? Porque eu falo mais os pecados sexuais, porque é o pecado que me oprime mais por causa da vida que eu vivi. Mas eu dei vários exemplos, né? A droguinha ali na universidade, a mentirinha. Seja qual for o seu pecado de estimação. Todos eles devem ser abandonados. E o processo de purificação, ele é fogo. A analogia que sempre se usa é a purificação de um ouro. Para que se purifique um ouro, você precisa colocá-lo no fogo. Então, para se livrar das impurezas, no caso o pecado, é necessário passar pelo fogo das provações, do sofrimento. E aí você vai com essa cara lavada e os seus dedinhos velozes digitar que a vida do cristão é mais fácil, que é você que é o cabulosão, porque você não acredita em propósito, que a vida é um vazio, que não existe nada além de átomos e forças da natureza, que você morrer vai virar pó, e você, por saber aceitar isso tudo, você é um cabuloso. E o pobre cristão e a sua muletinha, vivendo no ópio, né? Como Karl Marx disse. Só o imbecil que não sabe absolutamente nada do que é o catolicismo diria uma asneira dessa. Então eu te desafio a tentar, como eu fiz no começo da minha conversão, lendo inclusive Aristóteles, sequer tinha sido religião propriamente dita, lendo as éticas, né, dos livros de ética do Aristóteles, viver uma vida de virtude. Comece por aí. Tente amanhã parar de falar palavrão por um dia. Tente não mentir até quando isso vai te colocar em uma situação problemática. Tente não assistir sua pornografiazinha por uma semana. Tente parar de fumar o seu baseadinho.
Tente pegar parte da sua grana e ajudar uma pessoa necessitada. Tente manter isso daí por mais de uma semana, 2, 3. E quando você cair e falhar nas suas determinações, não se desespere, chute o balde. Não, tente de novo, e 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 de novo. Essa é a vida do cristão, meu amigo. Então vocês que são os frouxos, vocês são os... eu só vivo pelo prazer. Ai, eu direito esses homens. Ai, eu sou tão cabuloso. Eu acredito no feminismo. Eu acredito no direito dos animais. Ai, eu não uso produtos que têm origem animal. Ai, eu sou pró-as mulheres terem a opção de matar os seus filhos no ventre materno. Ai, eu sou tão revolucionário. Eu fumo um baseadinho lá no meu DA. Porque eu sou diferenciado. É isso que eu leio quando eu vejo os seus comentários. Então é isso. Eu queria ter feito um vídeo curto, mas acabei me estendendo. Tenha uma excelente semana e os vejo no próximo vídeo.